Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Boa noite, está no ar mais um Redação BH News, 1 hora para a gente colocar em dia tudo aquilo que acontece na região metropolitana de Belo Horizonte, porque a BH News é uma TV que retrata o que acontece em Belo Horizonte, na região metropolitana, uma TV que tem a nossa cara, o nosso jeito de falar. Nós estamos ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 18h30, pelo canal 9 da NET, 29 do HF e pela internet, pelo bhnews.tv.br. O Redação BH News começa com uma pesquisa que foi divulgada pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FHEMIG, que faz uma radiografia, vou até me permitir essa licenciosidade, uma radiografia dos acidentes envolvendo motocicletas em Belo Horizonte. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa e a gente volta para conversar com dois convidados aqui nos nossos estúdios. Um levantamento feito com vítimas de acidentes com moto atendidas em 2013 no Hospital João 23 da rede FHEMIG mostrou que julho foi o mês com maior número de acidentados e que a segunda-feira foi o dia da semana em que mais pacientes deram entrada no pronto-socorro. É após as 2 horas da tarde que o hospital também registra o maior número de admissões, com horário de pico entre 6 e 8 horas da noite. A pesquisa ainda mostra que cerca de 60% dos acidentados está na faixa etária de 18 a 30 anos e aproximadamente 80% é do sexo masculino. Pouco mais da metade dos atendimentos foi de pacientes classificados como graves e um pequeno percentual, de quase 1%, como de extrema gravidade, com risco iminente de morte. O número de óbitos aqui no Hospital João 23 em 2013, 10% foram por acidentes com motociclistas, eles como condutores. E a sequela, ela é dessa limitação da atividade, da função dos membros. Então, são pacientes que ficam paraplégicos, tetraplégicos ou com alguma sequela em termos de consciência. A pesquisa inédita do Hospital João 23, feita para a campanha educativa de prevenção de acidentes com motocicletas, aponta que os acidentes continuam acontecendo e que os casos são graves, deixando centenas de mortos e sequelados. A partir desse ano, ou seja, a partir do momento que a gente tem um número específico, a gente pode implementar ações para que no ano que vem a gente veja uma redução desse número. O que vai trazer mais segurança a ele é o respeito às leis de trânsito. Não só dele, mas de todo mundo que esteja no trânsito, seja o automóvel, seja o motociclista e o pedestre também. Você vê que é um dado que sempre nos deixa muito preocupados, o volume de acidentes com motos e algumas das informações que vocês vão receber aqui a partir de agora com os nossos convidados, vão botar algumas luzes sobre esse tema. Porque nos nossos estudos estão o Dr. Wagner Nogueira da Silva, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia na Regional Minas Gerais, e Fábio Pinheiro, presidente da Associação dos Motociclistas de Minas Gerais, e a AMOG, né? AMO-MG. A AMO-MG. Associação dos Motociclistas de Minas Gerais. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. É sempre um prazer poder conversar com pessoas que podem esclarecer esse grave problema que acontece nas ruas da nossa cidade e das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e do país. E eu já começo perguntando para o Dr. Wagner, esses dados que nós temos são pontos fora da curva? Ou se nós compararmos proporcionalmente Belo Horizonte com São Paulo, que é a maior cidade do país, vamos entender mais ou menos a mesma radiografia? Antes de tudo, boa noite. É um prazer estar aqui participando desse programa extremamente educativo. E realmente os números são alarmantes. Os números que foram apresentados pela campanha da FHEMIG demonstram que em torno de 10% dos óbitos relacionados ou detectados em Belo Horizonte no João 23 estão relacionados com acidentes motociclísticos. Para a gente ter uma noção talvez mais ampla dos números, no Brasil, por uma estatística realizada em 2010, morrem por dia em torno de 280 pessoas vítimas de acidente motociclístico. 280 pessoas por dia. Parece isso, uma guerra. Isso. E isso representa muito do ponto de vista ilustrativo, porque tem alguns fatos marcantes na história do Brasil que são extremamente comoventes. A gente lembra que no ano passado teve um acidente com uma boate no Rio Grande do Sul, onde Sim. vários estudantes sofreram lá vítimas do incêndio. Naquela ocasião morreram em torno de 300 indivíduos numa noite. Se a gente pensar que do ponto de vista ilustrativo, a cada dia está acontecendo isso. Uma boate a cada dia. Para você ter uma ideia. Então, realmente é um número alarmante, é uma epidemia crescente.
E proporcionalmente, Belo Horizonte hoje, ou Minas Gerais, ela mantém um índice de proporcionalidade semelhante aos grandes centros do país. Numericamente, a gente tem que considerar que outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma população maior, tem um número mais elevado, mas a proporcionalidade em Belo Horizonte se mantém como em todo o país. Fábio, ao que nós podemos atribuir, por exemplo, fatos como o que a pesquisa mostrou com a pontualidade desses acidentes? Na segunda-feira, de 18 às 20 horas, o maior volume de entradas no pronto-socorro municipal de Belo Horizonte, o João 23. E que característica tem esse motociclista que se acidenta nesse horário, dia e horário, que é o maior pico? Boa noite, Paulo. Boa noite, Wagner. Mais uma vez, a gente tem que falar sobre o motociclismo e agradeço o convite da BH News e peço atenção de cada telespectador que tem um amigo, um parente motociclista, porque é um assunto muito importante. A FEMIG, ela realizou uma pesquisa que foi um pouco além dos números do ano passado e ao detectar essa questão do horário, fica claro para todos nós que é o motociclista que vai e volta do trabalho. Antes havia um entendimento comum que o motoboy, aquele caracterizado como motofrete, porque em Belo Horizonte não tem o mototáxi, seria o motoboy o causador do maior número de acidentes. Na realidade, o motoboy ele passa mais horas e vários quilômetros por dia em cima da sua motocicleta e ele ganha experiência e busca resolver a sua questão profissional, lógico, dentro de um tempo corrido, que infelizmente ainda é cobrado. O grande número de acidentes do motociclista como eu, que vai e volta do trabalho... A motocicleta é o seu principal meio de transporte? Sim, durante a semana sim. Sim. Houve uma inversão no meu estilo de vida. Sim. Eu estou usando a motocicleta de segunda a sexta para me locomover com mais facilidade dentro de Belo Horizonte e no fim de semana eu passeio de carro. Então houve essa inversão. Quando você passa o fim de semana e começa na segunda-feira, já encontrando um trânsito pesado, esses motociclistas voltando para sua residência à noite, é que encontram, infelizmente, esse maior número de acidentes. Isso a gente pode dizer, doutor Wagner, que existe algum reflexo neurológico? A segunda-feira pode representar um dia em que a gente ainda não engrenou para o resto da semana? A gente pode pensar assim? Sem dúvida, eu acho que essa avaliação epidemiológica do acidente é importantíssima, até para o planejamento de medidas a serem tomadas. O doutor Faleiro, que é muito amigo e colocou muito bem que a partir daí vão ser tomadas iniciativas, é bom lembrar o seguinte, o horário. Ao final de um dia de trabalho, o indivíduo tem uma série de questões que foram resolvidas ou adiadas para uma outra situação. A segunda-feira, normalmente, é o primeiro dia do trabalho após o final de semana. O final de semana, hoje, ele tem um caráter, às vezes, de descanso do ponto de vista emocional, mas pode ter um cansaço físico. Então, existem vários fatores que podem ser considerados no sentido desse aumento numérico e nesse período. Agora, eu venho conversando muito e acredito que o fator determinante em cima disso tudo é a questão da educação, de uma forma bem ampla. A educação do usuário do motociclismo, a educação do pedestre, a educação do motorista do seu carro, do ônibus, etc. Isso tudo são os fatores que, no meu ponto de vista, vão determinar uma melhoria no trânsito. Paralelo a isso, medidas educativas, não só para as crianças que vão ser os futuros usuários do sistema de trânsito, as punições e, certamente, a atuação da polícia no sentido de educar e de realmente de fazer com que haja uma globalização de ideias e ações para reduzir esse número. Fábio, o que o motociclista pode contribuir, em que ele pode contribuir, como ele pode contribuir para que essas estatísticas reduzam, para que a gente tenha menos gravidade nessa necessidade que é andar de moto, na vontade de andar de moto e na realidade do trânsito brasileiro? Olha, eu concordo com o doutor Wagner que o melhor caminho é a educação. Também concordo com todas as iniciativas que pensam em mudar um pouco a consciência do motociclista, desde esse mais novo até o mais antigo. Agora, o motociclista em Belo Horizonte, ele vem conquistando um espaço que é único no Brasil. Então, aqui surgiu, desde 2010, uma rede composta por atores da iniciativa privada, empresários, outros atores do governo,
entre eles a própria FEMIG, BH Trans, o governo do estado, e algumas instituições como a AMMG, Federação de Motoclube, o Sindicato de Motociclistas, a Associação do Motociclista Trabalhador. A gente se reúne mensalmente e debate sobre assuntos e propõe ações. O nosso sonho, vamos falar assim, é repetir aqui em Belo Horizonte e depois espalhar para todo o estado uma realidade que está acontecendo no estado de Pernambuco, que começou exatamente com os números do Hospital de Trauma de Recife. Então, o governador foi sensível à causa e lá você tem uma política pública implantada com a redução de 17% no índice de mortes. Sim. E ela tem um formato muito simples, no sentido de uma gestão pública, na qual eu estudei profundamente há 2 anos, que você começa com educação, e lá eles começaram no ensino médio, depois passa por uma grande campanha, usando a mídia, televisão, jornal, etc. E, por último, a questão da fiscalização. Esse é o nosso sonho, é assim que a gente quer contribuir, porque para nós não é muito agradável persistir um estigma antigo que motociclista e motoqueiro, cabeludo, ou que a causa dos acidentes seria uma questão de uma imprudência. Eu gostaria que houvesse uma meia-culpa de todos os outros motoristas, né, seja de carro, caminhão, ônibus, e não só nós motociclistas. Nós estamos na reta final, uma pergunta para cada um. Começo aqui com essa questão que você levantou agora. Os motoristas são sensíveis à educação e ao comportamento para conviver melhor com os motociclistas nas ruas? Olha, é uma pergunta difícil responder, porque eu também sou motorista. Às vezes a gente sente uma tensão no trânsito. Eu creio que isso seja uma responsabilidade do poder público de levar essas campanhas, que aos poucos isso mude, né? Seria muito difícil nós, motociclistas, respondermos e resolvermos isso sozinhos. Existe essa tensão, a gente percebe muitas vezes no descuido de bater num espelho, a gente leva um xingamento acima da média, ou de repente um carro faz uma manobra, a gente também reage. Então eu acho que isso tem que ser levado a sério e seria muito bem-vindo uma campanha para diminuir essa tensão no trânsito. Doutor Wagner, quais são as lesões principais que acontecem nos acidentes com motos e o que se fazer para, como equipamento ou como proteção, se evitar tais lesões? É essencial essa lembrança porque no dia a dia, essa estatística que foi apresentada pela FEMIG fala de mortes. Mas a gente sabe que esse índice de morte significa em torno de 8% dos acidentes em geral. As lesões mais comuns são as lesões dos traumas dos membros inferiores. É muito usual a gente ver no nosso dia a dia motociclistas e garupeiros andando na sua moto de sandália, de chinelo, com isso uma desproteção completa. O capacete, felizmente, por uma questão legal, ele é muito bem lembrado e a maioria das vezes utilizado. Mas é um programa que tem que ser renovado, que tem que ser feito diariamente, no sentido de que o motociclista, ele se demonstre, ele se apareça. A gente faz uma campanha na Sociedade Brasileira de Ortopedia, é que o motociclista deve aumentar a sua visibilidade e diminuir a sua velocidade. Paralelo a isso, usar todos os equipamentos necessários, como um calçado adequado, uma jaqueta adequada, um capacete adequado, luva adequada, para que isso diminua a repercussão do acidente. Esse trabalho, eu acho que é um trabalho continuado. A expectativa nossa é que a cada dia a gente consiga reduzir efetivamente o número de acidentados. E um fator importantíssimo, e que eu acho que tem que ser lembrado, que são 2 índices de redução de acidentes no Brasil comprovados. É o exemplo de Pernambuco, em virtude desse trabalho que está sendo feito, e no Rio de Janeiro, com a lei seca. Comprovadamente o único estado do Brasil que percentualmente reduziu o número de acidentes automobilísticos e motociclísticos em virtude da fiscalização da lei seca. Então, atividades paralelas, educação continuada, eu acho que é o essencial para que a gente tenha no futuro uma redução desse índice. Perfeito, eu estou com o tempo estourado aqui, eu tenho um alter ego aqui na minha... e conversa comigo o tempo inteiro, diz assim, olha, está na hora, está na hora, está na hora. Uma pena que a gente não possa prolongar, mas eu tenho certeza o espectador que nos assiste agora deve ter aproveitado bastante dessa nossa conversa. E a gente espera poder sentar aqui e falar por dados um pouco melhores, com realidades transparentes,
que sejam transformadas, aliás, que possam levar uma melhor qualidade de vida para quem gosta de andar de moto, porque é muito gostoso andar de moto. Verdade. Um grande abraço, muito obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Wagner. Bom, nós vamos para o intervalo? É intervalo, né? Intervalo então agora, porque a gente tem uma posição nossa de externa lá no Minas Centro, não podemos atrasar. Então, intervalo, a gente volta já já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. 18h51, faltando 9 minutinhos para as 7 da noite, nós vamos direto ao Minas Centro, porque acontece de hoje até 11 de abril, lá no Minas Centro, na região central de Belo Horizonte, o 30º Congresso Nacional dos Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o congresso que é organizado pelo Sindilojas, pela FEComércio e que reúne mais de 2.000 empresários em Belo Horizonte para discutir um tema que é o tema central da conversa, que é Inconfidência no comércio. Vamos falar com o presidente do Sindilojas, Nadim Donato. Boa noite, Nadim, que prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite. Prazer é meu. Bom dia aí, perdão, boa noite, né? O pessoal do BH News. Nadim, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sei que você está aí meio que conturbado nesse momento em que o Congresso daqui a pouquinho vai ter a sua abertura. Eu sei da sua preocupação, mas eu queria conversar com algumas coisas rápidas para o espectador entender a proposta do Congresso. O Congresso tem como tema Inconfidência no Comércio. Isso está sugerindo que o espírito de luta de Tiradentes, que brigou pelo 5º, nos 700. Quer dizer que esse espírito está tomando conta dos empresários, daqueles que trabalham com bens e serviços? Ô Paulo, nós temos uma reunião anual, esse congresso é uma base sindical da Confederação Nacional do Comércio, que são cerca de 1.000 sindicatos patronais do país. Esses sindicatos, nós ficamos aqui 3 dias debatendo vários assuntos. O tema desse ano, exatamente no 30º Congresso, foi a questão tributária. E pela primeira vez isso acontece em Minas Gerais, Belo Horizonte. Nós ligamos um fato a outro, aqui tem sido, né, a Inconfidência Mineira, e nós estamos tentando fazer a Inconfidência do Comércio, justamente colocando a situação e a posição de todos os lojistas empresários do Brasil, porque temos aqui as delegações de vários estados, e nós estamos colocando uma proposta a partir de amanhã, nessa marcha que a gente vai fazer até a Praça Tiradentes, colocando a nossa insatisfação com essa questão tributária, que é uma loucura. Várias leis, um momento que você quer simplificar, mas não consegue. Então esse evento, ele vem traduzir a simplificação dos impostos, a diminuição deles e ao mesmo tempo a redução no custo operacional das máquinas dos governos. Nadim, só para a gente entender um pouco mais, o Brasil hoje onera bens e serviços e prestação de serviços e produtos na ordem de 40% quase. Nós temos aí o 40% de impostos que nos são cobrados, às vezes até sem saber nós já estamos pagando imposto. Respirou, está pagando imposto. O Congresso, além dessa proposta da discussão, vai encaminhar alguma solução, encaminhar alguma forma do governo transformar essa realidade tão cruel que é o sistema tributário brasileiro? Ô Paulo, hoje os impostos estão cerca de 37% do PIB. Nos últimos 28 anos nós viemos crescendo o PIB do país, mas assustadoramente nós saímos de 20% do PIB para 36% e alguma coisa esse ano, o ano passado. E isso pode chegar a 40%. Então, a nossa proposta é a simplificação. Nós temos algumas situações que já acontecem no país, como o Simples Brasil,
esse Simples Federal ele é um imposto que foi simplificado, que deu resultado. A cada dia que passa, o maior número de empresas estão usando esse tipo de tributo. Isso funcionou, nós queremos ampliá-lo e passar isso agora para as grandes e médias empresas, porque o Simples Federal ele é apenas para as pequenas e médias empresas. Então nós temos uma proposta muito boa de um Brasil mais eficiente, de redução de custos, volto a falar dos governos, para que a gente possa diminuir então a tributação do país progressivamente. Você falou sobre um ato que será realizado amanhã na Praça Tiradentes, onde vocês sairão do Minacentro até a Praça Tiradentes. Explique melhor o que vai acontecer lá na Praça Tiradentes amanhã às 18 horas. O evento, nós temos abertura agora. Amanhã a programação inteira, o ministro Afif Domingos vem falar sobre o Simples, o economista Paulo Rabelo vai falar sobre a questão do Brasil Eficiente. À tarde nós temos alguns outros debates. Aí às 5 horas da tarde, cerca de 1.500 empresários que aqui estão irão em direção à Praça Tiradentes, mas nós pararíamos na Avenida Brasil, faríamos uma caminhada até a praça e várias coisas vão acontecer lá. Eu prefiro não comentar porque vai ser uma surpresa. Eu só queria ressaltar, Paulo, que esse ato cívico é o primeiro em que os empresários vão para as ruas numa quantidade enorme e eu acho que nós vamos conseguir falar para o país o que nós realmente queremos. É o nosso momento de nós expressarmos o que nós precisamos, o que nós queremos para fazer com que o Brasil cresça. Ok, Nadinho, eu sei que você está aí na hora de começar, de abrir esse congresso, pelo qual você trabalhou bastante. Outro dia mesmo você falou, não dá nem para ir te fazer uma visita aí na BH News, porque eu estou atribulado com o congresso. Então, vamos marcar a visita para depois, para que você venha falar. Mas irei com prazer. Aí você fala o que aconteceu no congresso. Um grande abraço, sucesso no 30º congresso que acontece a partir de hoje aí no Minacentro. Grande abraço, Nadinho. Paulo Leite, eu que agradeço a pessoal que está assistindo a BH News. Um abraço, muito obrigado pelo apoio. Obrigado, um abraço. Bom, hoje esteve aqui na BH News o presidente da Amages, Herbert Carneiro. Ele conversou conosco aqui, ele veio gravar o programa em off com a Bianca. O programa em off, que é um programa que entrevista personalidades e que conta um pouco da história da personalidade, daquela que está sendo entrevistada e o que faz, os seus atos transformadores, os seus atos de vida. O Dr. Herbert veio aqui, gravou, mas ele aproveitou e conversou conosco e falou sobre uma agilidade no sistema judiciário, o volume de trabalho que é apresentado aos juízes e a aproximação da justiça com a população. Vamos ouvir o que falou conosco o Dr. Herbert Carneiro, presidente da Amages. Por exemplo, tenho defendido, primeiro, a necessidade de uma reformulação das nossas leis, especialmente as leis processuais, o que a gente chama de lei codificada, são os nossos códigos. Por exemplo, o Código de Processo Penal brasileiro é de 1941. Nós estamos aí, no século XXI, trabalhando com um código do século passado, que possibilita 70 recursos dentro de um processo. Isso é uma eternidade para chegar ao final de um processo. E assim, o Código Civil, que foi reformulado, mas que boa parte ainda é de um tempo passado, somado a isso, a necessidade fundamental de um processo judicial eletrônico, nós ainda estamos trabalhando na justiça com papel, a necessidade de investirmos mais na conciliação, na mediação, na arbitragem. O Brasil hoje, cada vez mais, judicializa seus problemas. Por quê? Porque nós temos uma Constituição Federal que diz, o acesso à justiça é amplo, geral e restrito, a cidadania tem que prevalecer. Então, se ela não prevalece em políticas públicas, na saúde, na educação, procura justiça. O cidadão, às vezes, não procura uma instância administrativa de solução de problema, como, por exemplo, um PROCON, mas já procura a justiça para resolver seus problemas. Se você investe nessas estruturas extrajudiciais de problema, você já alivia a carga de trabalho do judiciário. Você já possibilita o juiz a se dedicar a problemas que realmente precisam da dedicação do juiz. A necessidade, por exemplo, do Brasil de investir em penas alternativas. O Brasil é acanhado no investimento de penas alternativas. Prefere, às vezes, aplicar e prender o cidadão, utilizando o Código Penal, a fazer a utilização de penas que podem representar prestação de serviço à comunidade, frequência a determinados cursos,
para aliviar a questão da judicialização, inclusive na área penal. Olha, eu conversei com o Dr. Herbert, presidente da AMAGES, nós conversamos longamente para extrair essa fala dele que está aí no ar e acredito que dependendo da posição da AMAGES, se essa posição contamina o sistema judiciário brasileiro, nós teremos pelo menos uma luz acesa na possibilidade da transformação do sistema judiciário brasileiro, que para a maioria da população é lento, não atende às suas reais necessidades e privilegia aqueles que têm melhor condição econômica. Então é preciso que a gente tenha argumentos e conversas à base da que tivemos hoje com o Dr. Herbert, que esses argumentos e conversas sejam amplificados para que a gente tenha uma justiça mais ágil, uma justiça mais cidadã. Bom, vamos conversar com a Renata Dairo, direto da redação. Renata, boa noite, Renata. Vamos falar de Belo Horizonte, da região metropolitana e de Minas Gerais, e é com você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu começo aqui com um destaque do estado de Minas. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, não vai decretar feriado em Belo Horizonte, nem em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo e nem de jogos da Copa que vão acontecer em Belo Horizonte. Ele atendeu um pedido da CDL-BH, que fez um levantamento e viu que Belo Horizonte deve receber mais de 600 mil turistas durante o Mundial. Então não querem aí perder, né, o dinheiro que vai circular com esses visitantes. Perfeito. Olha, eu acho que é lúcida essa atitude do prefeito. Lúcido o pedido da CDL-BH e lúcida a atitude do prefeito. Nós vamos parar a cidade quando a cidade está precisando ter o comércio funcionando? Com a possibilidade de que os nossos comerciantes obtenham lucros com a visita de mais de 600 mil pessoas que são esperadas aqui nos Jogos da Copa do Mundo? Eu achava um absurdo. Fecha a cidade porque tem jogo da Copa do Mundo e deixa de faturar. Ainda bem que a CDL encaminhou bem essa questão e o prefeito Márcio Lacerda acendeu bem essa luz e já decretou. Não tem feriado nos Jogos da Copa do Mundo, inclusive os Jogos do Brasil. Próxima informação, Renata. Agora um destaque do G1. O MOVE Metropolitano vai começar a operar no dia 26 deste mês. Primeiro, 31 linhas alimentadoras vão ligar os municípios de Caeté, Jaboticatubas, Nova União, Sabará, Santa Luzia e Itaquaçu de Minas até a estação São Gabriel. Lá da estação São Gabriel vão sair as linhas troncais que vão transportar os passageiros até as avenidas Santos Dumont ou Paraná, na região central de BH. Neste primeiro momento, as linhas não vão chegar até a região hospitalar, mas vão chegar até a cidade industrial, que já é uma boa notícia. É uma boa notícia. Aliás, Belo Horizonte, como sede da região metropolitana, a maior cidade da região metropolitana, tem que investir sim na discussão de políticas metropolitanas que se amplifiquem além do MOVE. O MOVE é uma parte dessa discussão das políticas metropolitanas. É impossível que a gente tenha municípios tão próximos um do outro. Você vai daqui a Betim, você não vê diferença. Você passa por Contagem para chegar em Betim, é a mesma cidade, a mesma rua, a mesma avenida. Do mesmo jeito para Nova Lima, do mesmo jeito para Santa Luzia, do mesmo jeito para Sabará, do mesmo jeito para uma série de cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Então é preciso que se discutam políticas metropolitanas com a luz de uma realidade metropolitana, com boa vontade política e com boa vontade de transformação. Mais alguma informação, Renata? Sim, a última por enquanto, uma informação da Rádio Alvorada FM. Sobre a paralisação dos servidores da saúde na manhã de hoje. Eles realizaram uma paralisação pedindo a reestruturação do plano de carreira dos profissionais, a implantação de jornada de trabalho de 30 horas semanais e descongelamento de benefícios. Eles se reuniram na porta do Hospital João 23, mas, segundo o Sindsaúde, uma escala mínima de 30% foi mantida para garantir os atendimentos de urgência e emergência. É assim que se discute greve, é assim que se discute indicativo de greve. Reduz-se a capacidade de atendimento, alerta aqueles que estão do outro lado da discussão para que aqueles que fazem a greve obtenham lucros, obtenham pelo menos a transformação das suas realidades em realidades mais adequadas, mas não prejudica a população. A população, nas suas emergências, tem que continuar sendo atendida. Não dá para você chegar, fechar o pronto-socorro porque está em greve ou fechar os hospitais públicos porque decreta-se uma greve para discutir-se a possibilidade de melhores salários ou melhores condições de trabalho. Aproveitou, falou da Rádio Alvorada, um grande abraço para toda a equipe comandada pelo Chico Bessa. Bom, intervalo? Intervalo, a gente volta já já com mais redação BH News aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.
Tá me ouvindo? Barroso. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. 7 e 8, programa ao vivo, o pulso, na hora que tira o pulso do programa ao vivo, ele vai lá em cima. Ele vai por 20 por 12 quando você tira o pulso no programa ao vivo. E o bom é porque a gente está aqui sempre com canais abertos para você, através do Facebook, facebook.com/redaçãobhnews, @redaçãobhnews no Twitter e redação@bhnews.tv.br, para que você sugira pautas, conversas, discussões, amplifique as nossas conversas aqui e nos ajude a construir a informação no Redação BH News. Barrosão, hoje pela manhã eu acordo, vou consultar a internet e a primeira coisa no meu descanso de tela que aparece é o dragão. Dragãozão, né? O dragão da inflação de volta, 0,92 no IPCA. Soltando labaredas. Soltando labaredas na minha cara e na cara dos brasileiros. E não é o dragão de São Jorge não, hein? E olha, as novas gerações, nós estamos vendo aqui os nossos cinegrafistas. Ivan já é mais zeradinho, como diz lá na minha terra, mas o Problão ali, que é um cinegrafista mais novinho, não conviveu com a inflação, não fez a conta da inflação. E os o Bruno Garcês também nunca fez a conta da inflação. Nem lá no Chile, nem no Brasil. Nem no Chile, nem no Brasil. Mas nós já fizemos a conta da inflação. 80% ao ano. A gente tremia nas bases. Nossa, o dinheiro não valia nada. Tinha de correr para comprar algo no supermercado, porque de tarde já ia ser remarcado. O dragão bate a nossa porta? Bate a nossa porta. A inflação está campeando 0,92% no mês de março. Em dezembro também foi 0,92%, mas dezembro é mês atípico, é mês de subida de preços. E agora foi feita a conta pelo engenheiro Sérgio Carneiro, namorada da Renata Dairo. Aquele engenheiro fez as contas para a gente. Numa projeção de um ano, essa inflação dá 11,62%. Eu conversei com o presidente, há pouco, com o presidente da FIENG, da Federação das Indústrias, Olavo Machado, e perguntei a ele o que significa essa inflação. Ele disse, inflação é imposto que atinge os mais pobres. Ia ter agora a foto do doutor Olavo ali, mas eu só volto outra vez com o gráfico. Está aí o doutor Olavo? Sim. Grande abraço, doutor Olavo Machado. Volta aí para a gente o gráfico, se a gente puder colocar, para ver essa escalada da inflação que assusta, de março de 2014. Nós estamos fazendo no sentido inverso, né? Começamos com março com 0,92 e ela em outubro era de 0,57. Quer dizer, praticamente dobrou, né? Praticamente dobrou. Lula, que não é bobo, a gente que é bobo, né? Lula ontem, na entrevista que ele deu a blogueiros, ele já falava, jogou no colo da presidente Dilma uma resolução e a explicação desses problemas da inflação. Ele já sabia, naturalmente, ontem, que o índice seria esse, né? Ele não é bobo. Bom, enfim, estamos aí convivendo com esse... Isso vai influenciar, impactar muito a sucessão presidencial, é o que a gente tem de concluir. Mais alguma coisa no campo da política para que a gente possa tem muita coisa. Pensando? A CPI, né? A CPI hoje foi aprovada pela Comissão de Constituição Mas foi e Justiça. A CPI gorda. Gordona. O governo soube agir bem. Que a CPI tinha que ser uma CPI direta para entender o que estava acontecendo no objeto dela. A CPI gorda vai colocar no balaio um monte de frutinha. E não vai acertar ninguém, vai colocar o PT, PSB do ex-governador Eduardo Campos e o PSDB do senador Aécio Neves no mesmo balaio. Tinha que ser a CPI direta. E envolve um dinheirama nos três casos, né? Sim, mas se fizesse uma para cada um, para que nós pudéssemos entender cada um dos casos. Isso é a estratégia do governo para diluir as denúncias contra a Petrobras, a propina, a construção da refinaria de Pasadena, no Texas. A estratégia. Sobrou chumbo para todo mundo. Então, dilui, né? Fica diluído. Bom, e outro assunto de política, já que a gente tem pouco tempo, que é importante constatar, é que o André Vargas, o renunciado vice-presidente da Câmara dos Deputados, subiu no telhado, já está caindo, como dizem popularmente, ele já está com a batata queimada. Vai renunciar ao mandato. Vai renunciar ao mandato para escapar da cassação. E quem que é o relator do processo dele? É o Júlio Delgado, o presidente do PSB de Minas. Ele é o chamado exterminador de petistas. Por quê? Ele foi o relator do processo que cassou o mandato do então poderoso José Dirceu. Lógico que vai para a cassação, mas antes, André Vargas, como Lula também já tinha previsto,
mandou ele se virar, deve anunciar o mandato. O Lula já falou, ó, ligue a sua frigideira. Não contamina o PT. Faça o seu peixe no seu óleo. E não faz o seu peixe no óleo do PT. Boa expressão. Frita o peixe no seu óleo, meu querido. E o recado foi dado pelo Lula. Não contamina com seu óleo sujo. Não contamine com seu óleo sujo o óleo do PT, que também está fervendo. Está muito sujo. Que também está fervendo. Bom, obrigado, Barroso. Grande abraço. Grande abraço, Barroso. Bom, a gente vai agora para ver uma matéria do Nélio Souto, fala sobre um golpe que está acontecendo, um golpe que está sendo dado por motociclistas. Nós falamos de motociclista aqui, é claro, não vamos generalizar não, mas é um golpe que tem que se prestar atenção. Nélio, com você, Nélio. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, o nosso Alerta Urbano de hoje vai falar sobre um golpe que vem sendo aplicado nas ruas de Belo Horizonte e, inclusive, chegou a acontecer com uma colega nossa da BH News. O que acontece? Você está ali dirigindo, para no sinal e, de repente, um motoqueiro, você esbarra no motoqueiro, um motoqueiro simula, né, uma situação ali de acidente que você, de modo que faz você acreditar que esbarrou nele. Na verdade, é uma simulação, é um truque ali, ele se joga às vezes, né, ou faz ali um teatro, e aí você desce do carro, vai lá socorrer, e aí se mostra solícito ali para ajudar, ver se não é necessário levar para um hospital, ver o estrago da moto, deixa seu número de telefone na tentativa de ser gentil, de tentar ajudar, e ele definitivamente recusa sua ajuda, diz que está tudo bem, como foi o caso que aconteceu com essa nossa amiga, diz que está tudo bem, que não precisava, pega seu telefone e fala que nem vai ligar, que ficou por isso mesmo, que não aconteceu nada, e depois você é surpreendido, aí ele vai lá e faz um boletim de ocorrência, diz que você o atropelou, né, e que fugiu sem socorrer, aí cobra de você possíveis estragos na moto que não condizem com a realidade, né? Então, é um modelo de extorsão que tem acontecido com muita frequência. Eu particularmente, cheguei a conhecer 3 casos, né? Outras pessoas aí comentaram também que conheceram algumas outras vítimas dessa situação. Então, muito desagradável, tá? Eu cheguei a conversar com alguns policiais também, pedi uma recomendação. Qual é a orientação, né? Como fazer em situações como essa? Então, antes de qualquer coisa, fazer um boletim de ocorrência. Por mais simples que tenha sido o acidente, por mais que o motoqueiro insista, né, que tenha sido uma coisa boba, à toa, então faça um boletim de ocorrência, de preferência tente pegar ali alguma testemunha, alguém que possa passar o número da identidade e um número de telefone, por mais que não precisem, né, que não vá usar essas testemunhas, é importante que elas existam ali naquele processo, e faça um boletim de ocorrência. É a garantia mínima de que você não tem interesse em lesar ou dar prejuízo àquela pessoa, e ao mesmo tempo é uma segurança de que essa pessoa também não vá tirar um benefício daquela situação, né? Então, fiquem de olho, então parou no sinal, fique de olhos abertos, olhos atentos, e qualquer coisa que aconteça, a recomendação é faça um boletim de ocorrência, certo? Bom, esse foi o nosso Olhar Urbano de hoje. Nos vemos amanhã com um novo assunto de alguma coisa que está acontecendo em Belo Horizonte. Um grande abraço, nos vemos amanhã. Tchau. Ok, Nélio, grande abraço, nós nos vemos amanhã. E está aí um alerta, né? Parou o motoqueiro do lado, se simulou que caiu, faz a ocorrência, porque depois você pode ter um problema lá na frente. Agora, para fazer a ocorrência, nós vamos ter que ter as delegacias de polícia funcionando normalmente. Certo. E eu estou conversando aqui com o doutor Marco Antônio de Paula Assis, presidente do Sindepo Minas, que me traz a informação de que é um indicativo de greve por parte dos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. Doutor Marco, por que esse indicativo de greve? Nós temos acumulado, desde 1988, muitas perdas, principalmente a categoria de delegados de polícia. A Polícia Civil como um todo acumulou perdas, mas nenhuma das suas carreiras acumulou tantas quanto a do delegado de polícia. E os argumentos que são colocados pelos governos já parecem ser argumentos de Estado e não argumentos de governo para não remunerarem dignamente o delegado de polícia. Dessa forma, então, nós estamos iniciando um movimento que vai dialogar com a população e vai dialogar também com o governo no sentido de vencer essa resistência em relação a uma remuneração digna para o delegado de polícia. Nós estamos vendo aí, na chamada anterior, nós tivemos o problema recente da inflação, o retorno da inflação. Nós estamos vendo uma crescente demanda por segurança, por todos esses eventos que estão acontecendo. E nós não vemos
por parte do Estado, um investimento de qualidade no seu pessoal. O que nós temos de mais importante em toda a esfera, em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de ferramenta de Estado, é profissional qualificado. Como é que nós vamos qualificar um profissional que está desmotivado de trabalhar? Essa defasagem, só para a gente chegar e poder trabalhar assim com números, né? Hoje, em média, quanto é o salário de um delegado de polícia e quanto seria adequado para que a profissão se sentisse justamente remunerada? Ok. Hoje, o piso salarial está em torno de 6.700, com uma projeção de chegar a 7.900 no ano de 2014. Para que se tenha uma ideia, o governo de Minas está já com uma lei aprovada na Assembleia Legislativa para pagar uma outra carreira jurídica de Estado, também do Poder Executivo, um piso inicial de R$ 16.022. Se você coloca essas duas carreiras jurídicas de Estado, que o delegado de polícia também é carreira jurídica de Estado, com uma disparidade tão grande, é preciso você criar uma justificativa para cobrir esse fosso. Não há como você entender que duas funções tão importantes, que são carreiras jurídicas de Estado, recebam um tratamento remuneratório tão diferente do mesmo patrão. Essa é a lógica que nós estamos adotando hoje para dialogar com o governo. Para dialogar com a população, nós estamos tentando demonstrar que também nesses casos aí, como nós vimos na reportagem anterior do golpe da motocicleta, você vai precisar de uma delegacia. Para ter a sua carteira de habilitação, você precisa do delegado de polícia. Para ter sua carteira de identidade, você precisa do delegado de polícia. Se você tem um veículo e vai contratar um seguro, a seguradora vai levar em conta, inclusive, a segurança que existe no lugar que você mora para calcular o preço que você vai pagar pelo seguro do seu veículo. Olha a importância desse profissional que as pessoas desconhecem. A sociedade não tem informação a respeito disso. E o governo sempre faz questão de manter isso em incógnita, porque se a população não sabe, a população não participa e acaba se tornando um problema entre uma categoria profissional e o patrão que não quer pagar. Além dos salários, qual é hoje a realidade, do seu ponto de vista de equipamentos, quer físicos, quer equipamentos de trabalho direto, das delegacias de polícia na Polícia Civil de Minas Gerais? Meu caro, em relação como nós dizíamos, dessa defasagem, os investimentos na polícia pararam a partir da Constituição de 88. Portanto, não houve avanços de conceitos sobre o que seria importante numa investigação, a que rumos ela deve tomar, a quem ela deve informar, se a população, por exemplo, tem o direito de saber quantos crimes foram investigados, onde ela está morando nesse período. Então não existem essas interfaces. A tecnologia a serviço da polícia é muito precária, também para ela operacionalizar, tanto quanto para ela oferecer relatórios, para ela prestar contas à sociedade do que ela está fazendo. E um problema muito mais sério é que com esses salários que estão sendo praticados hoje, nós temos, por exemplo, no último concurso, nós absorvemos 420 delegados de uma só vez. Desses 420, em menos de um ano, 80 já migraram para outros estados ou para outras funções. Os salários dos outros estados são mais atraentes que os nossos? Minas Gerais hoje tem um dos 3 piores salários para o delegado de polícia de todos os entes federativos. Nós estamos pagando salários muito menores do que estados que têm arrecadações pífias. Prova de que a segurança pública é um bem muito relativo aqui e ali. É preciso criar, inclusive, uma consciência nacional da importância de segurança. Tá, os rumos da greve e quando essas conversas vão ser iniciadas, para que a população também não tenha a insegurança de saber o que vai acontecer com a função do delegado de polícia, que, como o senhor mesmo disse, tem uma enorme importância no sistema de segurança pública. Sem dúvida. E os nossos indicativos, nós não estamos falando em greve, nós estamos falando no indicativo, tem prazo marcado, tem hora determinada para que a população não fique perdida, que a população tenha o seu atendimento. Simplesmente nós precisamos passar essas informações. Então nós temos uma paralisação de 4 horas programada para o dia 23 de abril. Para o dia 30 de abril nós temos uma paralisação de 8 horas
e ao final, no dia 7 de maio, nós teremos uma paralisação de 12 horas com uma assembleia da categoria para avaliar a resposta e também o envolvimento dos nossos colegas nesse processo, para que a partir de então nós encaminhemos outras providências. Dr. Marco Antônio de Paula Assis, presidente do Sindepo Minas, nós esperamos que essa conversa aconteça da maneira mais rápida, mais eficiente possível, para que a população não saia prejudicada, para que o sistema de segurança pública do Estado continue eficiente ou caminhando para a eficiência. Muito obrigado por sua presença. É também o nosso desejo. Obrigado a você e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Bem, eu queria que vocês mostrassem aquela placa. Tem uma placa que passou aí durante a matéria do Nélio. Você conseguiu congelar a imagem para mim, João? Você está vendo essa placa? Nessa placa, até que essa placa ainda tem indicação, que está dizendo Praça Rio Branco, né? Eu não estou conseguindo entender daqui, meu Raul Soares, Pampulha, essa ainda tem. Mas tem umas placas em Belo Horizonte que eu queria saber quem é que foi o gênio. Eu até vou começar a fotografar essas placas. Tem uns gênios em Belo Horizonte que fizeram umas placas. A placa diz o nome de onde você está e alguns lugares de Belo Horizonte. Por exemplo, você vai pela Avenida Barão Homem de Melo, está escrito lá, Minas Centro, Expo Minas, não sei. E é o quê? Como é que faz? Para que lado que anda? É em linha reta o tempo inteiro? Segue em frente? Anda toda a vida, que nem diz lá na minha terra? Essa tem o centro ainda lá, ó. Mas, olha lá, centro, ainda, Praça da Estação, Mercado Central, Praça da Liberdade. É preciso que as placas indiquem alguma coisa para quem nos visita. Porque nós, Belo Horizontinos, já sabemos que as placas não valem nada. Mas é preciso que as placas indiquem para quem chega aqui, para que possa se virar na nossa cidade, porque o nosso sistema de placas é lamentável, é lamentável. Renata, fala um pouquinho do Brasil e do mundo, é com você, Renata Dário, direto da redação. Paulo, vem aqui com uma notícia bem polêmica que foi publicada pelo Estadão. O governo federal começou a chamar de volta 110 bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. Eles inicialmente tinham aplicado para ir para Portugal, mas depois o Brasil reviu o contrato com as universidades de Portugal, porque achou que já tinha brasileiro demais lá e que eles não iam adquirir uma segunda língua. Resolveram mandar esses alunos para a Austrália e o Canadá. Só que eles não falavam inglês, estão lá desde setembro de 2013, fizeram a prova, não conseguiram a proficiência e vão ter que voltar. Eles reclamam que a prova foi antecipada. Mas além de atrapalhar aí o plano desses alunos que ainda não começaram a fazer os estágios, o Brasil já pagou cerca de 12 mil dólares para esses alunos, além dos valores com passagens aéreas, seguros de saúde e também para o intercâmbio. Esse investimento não vai retornar ao país como forma de capacitação profissional, nem acadêmica. Então fica aí dinheiro jogado fora mais uma vez. Tem que falar, o João Paulo falou, não comenta não. Renata, é a mesma coisa que eu pegar você. Você fala mandarim, Renata? Não. É a mesma coisa que eu pegar você e falar assim, vai para Pequim, vai para Beijing e vai fazer jornalismo em Beijing. Você não fala mandarim. Né? Gente, o cara está indo para uma bolsa de estudo em Portugal, em Lisboa, para chegar lá e conversar em português. Aí manda o cara para a Austrália, manda o cara para o Canadá e ele não fala inglês. Gente, que nível de eficiência que nós nos deparamos nesse país, hein? E isso no nível da ciência, no nível da fronteira do conhecimento. Fico imaginando o que está para baixo disso, o que está embaixo do tapete. Como é que esses deputados fazem essas viagens por aí, com que aparato... Bom, deixa para lá. Não pensa muito não, porque pensar às vezes dá trabalho. A gente volta já já com o último bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Renata tem o Tá na Mídia de hoje? Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Falar de futebol, quando a gente fala de futebol, a gente chama o Bruno Garcês. O Bruno Garcês tem uma facilidade muito grande para entender o que vai acontecer com os clubes de Minas Gerais, tanto com o Cruzeiro como o Atlético, porque ele habla espanhol, habla castelhano. Sí. E nosotros só pensamos em espanhol. Sí. Cruzeiro é mineiro. Después de la final del Mineiro, el Mineiro y el Cruzeiro só pensam em espanhol. Só pensa em espanhol. Cruzeiro pensa agora, hoje à noite. Isso. E ao mesmo tempo fica um olho no peixe e outro no gato, porque fica
querendo saber o que está acontecendo lá no Uruguai, no jogo do Defensor e do Laú. No mesmo horário, às 10 horas da noite, tem Defensor e Universidade do Chile, que é meu time que eu não escondo de ninguém. Sim. Mas se o Cruzeiro fizer um saldo de 3 gols, já se classifica, não depende de ninguém. Então todo mundo espera que o Cruzeiro dê o troco na bola do episódio lá em Huancayo, do Tinga. Agora o Cruzeiro tem o Garcilaso tem caixa para levar uns 4, 5 do Cruzeiro. Até porque o time já não tem mais motivação nenhuma. Veio com 16 jogadores dormiram no saguão lá no aeroporto de São Paulo. É complicado, viu? Eu acho que o Cruzeiro... Dormiram no saguão do aeroporto de São Paulo? Exatamente. Ver as condições que o Garcilaso veio aqui para o Brasil. As condições que a Conmebol submete o futebol da América Mas acho que foi economia do próprio clube, viu, Paulo? Exatamente. Mas a Conmebol não subsidia nada, não? Nem tudo. Que maravilha. Cruzeiro, então, hoje tem que ganhar e ganhar bem. Ganhar bem. E amanhã o Atlético pode nada, porque já está classificado. Mas se classifica bem, pode conseguir uma boa posição, é isso? Exatamente. Depende de outros resultados, né? Mas o Atlético vencendo, ele pode até enfrentar o Cruzeiro. O pessoal estava comentando, será que podem se enfrentar nas oitavas de final? Mas o Atlético pode chegar a 12 pontos e se fizer um bom saldo, ele vai chegar no máximo entre quarto na posição geral da Libertadores. Entre os quatro dos primeiros lugares. Do primeiro ao 16º. Do primeiro ao 16º. E o Cruzeiro pode chegar, se vencer com 3, em que posição? O Cruzeiro só classifica em segundo no grupo, né? Não tem condições. Então ele poderia classificar até com o melhor segundo. Né? Mas se ele for o terceiro melhor segundo e o Galo for o sexto, que é a pior das hipóteses, os dois se enfrentam nas oitavas. Nas oitavas, logo nas oitavas. Eu tenho que lamentar, porque são dois clubes grandes. Eu esperava uma semifinal, quem sabe, dos dois mineiros. Bom, vamos lá para ver o que vai acontecer. Sexta-feira você está de volta. Estou de volta e falaremos mais sobre Libertadores e Mineiro. Grande abraço. Aí falamos português. Aí nós só falaremos português porque tem o Campeonato Mineiro. Renata Dário, está na mídia o quê, Renata? Ô Paulo, está na mídia uma pesquisa que, na verdade, um dado que a gente vê todo dia. Quem nunca viu no Twitter, no Facebook, alguém reclamando das operadoras de telefonia? Bem, a Anatel revelou que a cada 23 segundos ela recebe uma queixa contra operadoras de telefonia celular. Falta de sinal, cobrança indevida, dificuldade para cancelar contratos estão entre as principais reclamações. No ano passado, a agência recebeu mais de 1.360.000 reclamações. Se você encontrar, se você encontrar uma pessoa satisfeita com o telefone celular, me apresenta que eu quero conhecer. Pois é, e a Anatel ainda está com problemas na rede dela também. O telefone foi temporariamente suspenso, parece até brincadeira, né? Só volta a funcionar segunda-feira. Ai, meu Deus do céu. Vambora, João. Pode. Tá na Night, o que tá na Night? O que nós vamos fazer na Night hoje? O João tá desesperado lá no controle, coitado. O que vai acontecer no Na Night hoje? Fernanda Gontijo, com você. Dica do Na Night de hoje, Paulo, cinema alemão no Cine Sesc Palladium. O Cine vai receber um pouquinho de Berlim, aqui em BH, e vai acolher essa mostra chamada Encontro com o Cinema Alemão. São exibidos vários filmes e o longa exibido hoje se chama O Que Permanece, do diretor Hans Christian Schmidt. A sessão começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. A entrada é franca. Lá no Sesc Palladium. Sesc Palladium, Augusto de Lima, 420. Já que a mostra de cinema alemão, danke. Muito obrigado, Fernandinha. Obrigada a você. Vambora? Vambora então. Amanhã a gente volta às 6h30 com mais um Redação BH News aqui na BH News. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Você sempre faz a diferença. Tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.